Jó, capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. O que denuncia os seus amigos, a fim de serem despojados também, os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disso, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas na verdade, tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. A corrupção clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a pode ver? As barras da sepultura descerão, quando juntamente no pó teremos descanso. Capítulo 18. Então respondeu Bildade o suíte e disse: até quando poreis fim às palavras? Considerai bem e então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo, sim. O primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, e isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na mesma tenda o que não lhe pertence. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, assim como se espantam os do oriente. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Capítulo 19. Respondeu, porém, Jó, dizendo: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, não tendes vergonha de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vós quereis engrandecer contra mim e repreender-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e já não posso passar, e nas minhas veredas por trevas.
Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera fossem gravadas num livro? E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim me levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, se não outros, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Na verdade, que devias dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberes que há um juízo. Capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea? Ainda que a sua altivez suba até o céu, a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco, perecerá para sempre. E os que ouviam dirão: onde está? Como um sonho voará, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já ouviu jamais ouvirá, nem o seu lugar ouvirá mais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspides será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-las-á, do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspides solverá, língua de víbora o matará. Não verás correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme ao poder de sua mudança, e não saltará de gozo. Porquanto oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, nada salvará das coisas por ele desejadas, nada lhe sobejará do que coma. Por isso as suas riquezas não durarão. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Desembainhará a espada que sairá do seu corpo, e resplandecendo virá
do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos, um fogo não assoprado o consumirá, irá mal com o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todos se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Capítulo 21. Respondeu, porém, Jó, dizendo: ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura, eu me queixo de algum homem? Porém, ainda que assim fosse, por que não me angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disso me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios, eles sobrevêm à sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento, como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Seus olhos verão a sua ruína, e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de morto, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinaria o conhecimento? A ele que julga os excelsos? O morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida. E outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que moravam os ímpios? Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais, que o mal é preservado para o dia da destruição, e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe serão doces, e o seguirão todos os homens, e adiante dele foram inumeráveis. Como, pois, me consolais com vaidade? Pois nas vossas respostas ainda resta a transgressão.